Oi, oi pessoal, boa noite. Começando aqui uma live. Hoje vamos falar do tipo 5 no Eneagrama e a gente vai começar falando, né, de quanto vai começar falando de quanto o tipo 5 é um perfil que às vezes é visto, né, ou percebido, né, como alguém que se isola ou é desconectado emocionalmente. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco dessa versão do 5, né, que não exatamente é isso, né. Então, quando a gente olha o 5 com a asa 4 e o 5 com a asa 6, então a gente começa a perceber essas nuances do tipo e que no fundo é um tipo muito emocional, né? Um tipo que sente, né, demais as coisas, só que a expressão disso fica muito contida. É como se eles não pudessem expressar aquilo que sentem, porque até o que sentem pode ser tirado deles. É como se fosse uma forma de se preservar. Boa noite, queridos. Boa noite, Flávia, Alessandro, Rosimar, Helena querida, nossa assessora de marketing. Então, a gente está aqui hoje falando do tipo 5. E eu estava falando quanto é importante a gente olhar essas variáveis, né, que são chamadas de asas, de cada tipo. Quanto é importante a gente não rotular, não estereotipar, não simplesmente pregar um comportamento e classificá-lo. Ah, ele é assim por isso. Ah, ele é tipo 5 porque ele é uma pessoa isolada, uma pessoa reservada, né? O 5 é isso, mas não é só isso. E é isso que a gente vem mostrar aqui nessa live. A gente, né, a gente vai ter 2 convidados, estou esperando eles entrarem aí, que é um tipo 5 com asa 6 e um tipo 5 com asa 4, né? O Fernando, que é nosso convidado 5 com asa 4, já entrou. E a gente vai receber também o tipo 5 com asa 6. Estou aguardando aqui a pessoa entrar. Então, eu estava falando, né? A gente tem a Tânia aí, né? Como vai, Tânia? E tem o Fernando. Eu estava falando justamente isso, né? Como é importante as pessoas conhecerem mais profundamente, né, os tipos, essas variáveis, para que a gente possa entender melhor como as pessoas são de verdade, sem esses rótulos todos, né? Estava aqui olhando, acho que a Lúcia entrou. Oi, Lúcia, tudo bem? Eu vou aproveitar e convidar, né, a Lúcia para entrar aqui na live e vou começar, como sempre, falando um pouquinho, sabe, de como é o 5 com asa 4, como é que é um 5 com asa 6 e vou pedindo para os convidados falarem um pouco, né, se eles concordam, não, como é que eles são, se possível, né? Falando aquilo que... Eu acho que a live não pode ter uma coisa assim, eu tenho que falar todos os aspectos de como o 5 com asa X é. Não, entende? As pessoas... eu gosto que as pessoas possam ser espontâneas e falar aquilo que elas sentem, porque a gente conhece as pessoas na sua verdade, na sua forma mais espontânea de ser, né? Então, eu vou chamar aqui eu não estou conseguindo te chamar, Lúcia, você deve estar me ouvindo,
porque você precisa permitir, né, que eu te chame, e eu não estou conseguindo aqui fazer isso. Se você pedir para que eu pedir para participar, tem um botãozinho que você clica aí, coloca pedir para participar, né, gente? É isso, né, Helena, que Oi, Joara, é isso que a Lúcia pode fazer? Porque ela está, acho que, tentando entrar e não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que ela me disse aqui para ver se é isso mesmo. Tá me ouvindo? Então, assim, a Helena, ela vai colocar em seguida para mim o que você tem que fazer. Eu não consigo te chamar, porque falta você conectar alguma coisa. Aí eu estou pedindo para a Helena escrever ou falar o que é que precisa ser feito. Tá bom, Helena? Você me orienta aí, Helena? Lá em cima, no nome do perfil, o perfil é o nome do ECEDES, né? Tem uma setinha, ok? Aí, clica lá na setinha e pede para transmitir, né, para participar ao vivo, certo, Helena? E aí, veja se você consegue fazer isso, né? Tá? Ou você sai, entra e vai aparecer para você solicitar participar. A Flávia está dizendo que o mais fácil é você sair e entrar de novo. Aí vai aparecer a opção de você pedir para entrar, para participar da live. Pode ser? Tudo bem? Lúcia, você falou que está me ouvindo? Ok? Se dá um... Vou sair e entrar novamente. Então tá, a Lúcia entendeu. E é assim que ela voltar, a gente já chama ela. Enquanto isso, eu vou falando aqui do 5, né? Que é o nosso tipo de hoje. As pessoas elas falam muito do 5 como um tipo difícil, um tipo isolado, um tipo que tem dificuldade de se relacionar. Não vou dizer que essas características não existam no 5, mas eu queria dizer que a gente deveria pensar por que será, né, que essas pessoas são assim. Em geral, a gente olha para uma pessoa e julga aquele comportamento e nunca pergunta por quê. Obviamente, né, em algumas situações, as pessoas são o que são, né? Existem tipos de personalidade, existem tipos de pessoas, existem tipos de caráter, inclusive, né? São coisas diferentes. Tipos de personalidade são pessoas que tiveram um desenvolvimento normal e que desenvolveram uma personalidade e tem algumas características específicas que definem, de certa forma, aquele perfil que elas podem ser. Então, o tipo 5 é uma pessoa que é mais introspectiva. A energia dela realmente vai para dentro, fica lá dentro. É uma pessoa também mais reservada. É uma pessoa que tem uma dificuldade de se expor, né? Tanto que eu sempre brinco que o tipo 5 nem sempre vai estar na live, vai poder participar. A Lúcia, por exemplo, eu pedi para ela, você pode participar? Como eu já pedi para outras pessoas, e às vezes as pessoas dizem, Mari, eu gostaria, mas eu tenho dificuldade de me expor, eu tenho dificuldade do julgamento das pessoas. Então, realmente, uma criança, por exemplo, que desenvolve uma personalidade do tipo 5, ela é uma criança que tem uma dificuldade lá de participar do teatrinho.
da escola. Não quer dizer que ela não participe, muitas vezes ela participa e gosta, mas ela tem essa dificuldade de se expor, principalmente se for o 5 com asa 6, que reforça ainda mais esse medo de se expor. O 5 com asa 4 é um pouco diferente, né? E como o Fernando está aqui e a Lúcia está entrando, não sei se ela conseguiu ou não, aparentemente não ainda, eu vou chamar o Fernando para participar e depois a gente, né, qualquer coisa chama a Lúcia, tá? Então, eu vou chamar aqui o Fernando para participar. Estou aguardando ele entrar. Então, o Fernando é um tipo 5 com asa 4. Então, a gente vai conhecer uma pessoa maravilhosa. Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? Vamos conhecer aqui uma pessoa maravilhosa do tipo 5, né? Que vai nos contar um pouquinho como é ser um 5 com asa 4, né? Boa. Diferentemente do que as pessoas pensam, né, Fê? Nem todo tipo 5 é tão fechado, né? Tão desconectado emocionalmente, né? Principalmente quando esse 5 é 1 a 1, né? Concorda com isso? Concordo bastante. Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, Mari, é sempre um prazer fazer parte das suas lives. E sim, Tá. eu sou fechado, mas eu preciso de poucos momentos para me fechar, para me reservar. A maior parte do dia, a maior parte da semana, eu sempre estou falando com alguém, conversando, eu Uhum, sou uhum, uhum. bem mais social do que reservado, né? Apesar de ser um 5 a 1, Perfeito. tenho, Uhum. claro, os meus momentos, mas não tanto assim quanto uma autopreservação, por exemplo. Perfeito. Então, é bem importante lembrar isso, né, Fê? Que o 5 é um 5 1 a 1, então é mais emocional, e com a asa 4 isso faz bastante diferença, tá? E por isso que eu convidei o Fernando também, porque ele sai um pouco daquele perfil dos livros, né? Fechado, introspectivo, essas falas todas, super reservado, não gosta de ser invadido. Não que você não tenha essas características, mas elas não são tão gritantes, né? Exato. Tenho, preciso, mas realmente não são tão gritantes. Uhum, perfeito. E aí, o que a gente vê no 5 com asa 4, bem interessante, são pessoas assim mais emocionais, introspectivas no sentido de perceber e de ficar atento ao que está sentindo, não só pensando no que está sentindo, como geralmente o 5 faz. Ele realmente ele tenta sentir aqui no coração. E muito criativo, muito mais criativo do que o 5 com asa 6. É muito interessante isso, né? No 5 com asa 4, a gente chama de iconoclasta, né? Na verdade, é uma fala do Hans Hudson. E é assim, eles buscam sempre um nicho ainda não explorado. Eles querem fazer alguma coisa que ainda ninguém fez, né? Alguma coisa que podem chamar de seu. Não, isso é meu, isso eu fiz, isso eu criei, eu fiz esse projeto, e ficam super, assim, entusiasmados. Se tem uma coisa que mobiliza o emocional do 5 com asa 4, é algo que ele pode dizer, isso é meu, isso eu que fiz, né? São caprichosos, inventivos, bem inventivos, e podem chegar, assim, se tiver oportunidade, obviamente, a inovações realmente surpreendentes. É impressionante. Então, usam mais na imaginação do que esse raciocínio analítico, sistemático. Às vezes eles não parecem nada analíticos. Ao contrário, né? Estão vivendo mais o emocional.
Tem uma questão que eles lutam com sentimentos intensos, que podem criar problemas quando, por exemplo, eles estão trabalhando em equipe. Então, os sentimentos começam a surgir desde um incômodo, ou querer, enfim, se recolher, ou querer ficar sozinho, ou não gostar do que as pessoas estão fazendo, começam a brotar esses sentimentos, e eles têm uma dificuldade, às vezes, de lidar, né, com aquilo que está surgindo. E não é fácil, tá, gente? É bem complicado. Vou pedir para o Fê depois comentar. São mais independentes e resistem muito a imposições. Eu vejo que todos os 5 é assim, mas o 5 com asa 4, não mande ele fazer nada, porque ele não vai fazer. Peça, por favor, né? É, É bom que a Fernanda tá ouvindo aqui também. certo. A Fernanda é a esposa do Fernando, né? O Fernando e a Fernanda é tipo, oi, tudo bem que depois da live ele vai apanhar, mas tá tudo certo, né? Oi. Então, então assim, os interesses também no nível assim, menos saudável, os interesses do tipo 4 com asa 5 podem entender mais uma coisa surrealista, ao fantástico. Ele é meio sonhador, às vezes, mais do que ao racional e ao romântico, assim, no romântico no sentido do romantismo em si. Ele fica mais no mundo da imaginação do que exatamente no mundo concreto, no mundo, esse mundo analítico, sabe, racional, tá? Tudo bem, Fê? O Fê acho que travou aí, né? Travou um pouquinho, tal. Tô esperando aí ver se o Fê consegue voltar para a live, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um amigo muito falante, mas muito reservado. Só fala sobre tudo em profundidade, com bases científicas, mas não se relaciona com ninguém fora do ambiente acadêmico, nunca, mas é muito expansivo. É isso mesmo, Flávio. Às vezes é isso que acontece com o tipo 5, né? Algumas pessoas são assim mesmo, são muito comunicativas, mas também não são conectadas emocionalmente. Não necessariamente é o caso. Eu vou chamar o Fernando de novo, que parece que teve um problema. Vamos ver se ele entra de novo, tal, tá? Pode parecer um 7 muito imaginativo, mil ideias inovadoras. A diferença com o 7, Flávia, é que o 5 realmente aprofunda. Tá? O 7 às vezes tem muitas ideias inovadoras e não aprofunda as ideias. Tá? O 5 asa 4 e 1 a 1 seria o mais emocional entre os tipos 5? Perfeito, Alessandra, é isso mesmo. Vamos ouvir o Fernando, então, porque ele é o especialista. Eu estou aqui só dando pitaco, tá, gente? E aí, Fê, você concorda, assim, com essa descrição do 5 com asa 4? Concordo bastante, assim, tanto que a gente tinha dúvida no começo, né, Mari, se eu era realmente o 5 por conta Uhum, dessa minha asa bem forte no 4, né? Então, muito emotivo, muito emocional, sim. ainda mais sendo um a um, então aquelas pessoas específicas, né, que eu convivo, já sabe. Não tenho problemas para chorar, não tenho dificuldade nenhuma em expressar os meus sentimentos. Alguém perguntou aqui, inclusive, como é que é quando pergunta o meu sentimento, né? Tranquilamente para mim expor, assim, não tenho dificuldade nenhuma. Uma coisa que você falou também, que compete muito com o que eu sou, é a parte da dificuldade de trabalhar em equipe.
realmente eu fico um conflito dentro da minha cabeça, eu começo a pensar, não concordar com algumas coisas, ou querer dar algum pitaco em alguma outra coisa, mas fica aquele conflito dentro de mim que eu não consigo agir, né? Eu não consigo ir pro físico, eu só fico, aquilo me tortura e acaba que internaliza, né? Não Uhum, vai para fora. uhum, Com tudo é assim, principalmente quando você falou mandar, nossa, quando alguém manda fazer alguma coisa é bem difícil. Eu não é, consigo fazer as coisas porque alguém mandou. Eu sim, consigo fazer sim, por mim, sabe? sim, sim, Ou como você falou, um pedido, um por favor, aí é muito sim. mais fácil pra gente. Não que a gente não vai fazer quando manda, né? Porque a gente tem chefe, a gente trabalha, a gente precisa fazer, mas é muito ruim receber uma ordem desse tipo. A gente trabalha melhor quando alguém pede ou quando a gente só, por exemplo, assim, dá um objetivo. Ó, você precisa fazer isso, ponto. Como eu Uhum. vou fazer, o jeito que eu vou fazer é por nossa conta e pode ter certeza que a gente vai fazer bem feito, mas mandar, assim, obrigar é uma coisa que a gente não consegue trabalhar direito. Uhum. Tem uma característica, né? Eu gosto sempre nessas lives de falando características assim que são ficam mais escondidas, né, de cada tipo, né? Tem uma característica, até falei aqui de buscar um nicho ainda não explorado, né? Que o tipo 5 com asa 4 tem. E aí tem uma coisa, né, que a asa 4 tem como, na verdade, o perfil 4 tem como característica que é uma idealização, né? Ele idealiza muito as coisas. E o 5 com asa 4, às vezes ele busca esse nicho e não consegue, então, às vezes, dar atenção para aquilo que ele tem também, para o óbvio, ou ele, dentro daquilo que ele tem, desenvolver esse nicho, desenvolver um crescimento. Parece que ele também entra na idealização. Faz sentido isso para você, Fernando? Bastante. É, né? Faz muito sentido. Principalmente, porque até demais, né? Em excesso, porque acaba ficando tanto na Uhum, nossa mente, né, Mari, que a gente não uhum, coloca para fora, que a gente não uhum. age, né? Então, faz muito sentido. Isso. E além de não agir, né, que é uma característica do 5, de ser menos executor, ter uma coisa de eu não vou agir dentro deste quadrado que eu tenho. Eu preciso daquele quadrado, daquele nicho, daquele lugar especial. Entende? Às vezes é difícil para o 5 com asa 4 executar dentro do lugar onde ele tem para executar. É o que, sabe, às vezes a gente não está no lugar ideal, é o que a gente tem, né? E aí, como é a asa 4, ele cai nesse processo da idealização, entende? E aí, porque isso é uma nuance um pouco mais delicada do 5 com asa 4. É uma questão, às vezes, não tão consciente, até para o 5 com asa 4. Ele faz isso, mas ele não percebe que com isso, às vezes, ele pode estar sempre buscando aquele nicho, aquele lugar especial que não exatamente existe, né? Entende isso? Faz sentido? Principalmente quando a gente é obrigado a fazer, né? Ou não? Principalmente, desculpa, cortou. Principalmente? Principalmente quando a gente é obrigado a fazer tal atividade, né? Tal ação. Exato, assim, tipo no trabalho, sabe? Se tem um trabalho que não Exato. exatamente é o que você quer. Então, esse trabalho, ele não se torna a sua prioridade. A sua prioridade é aquele nicho que você busca encontrar e que, às vezes, está um pouco idealizado, mas que não esteja. Ainda assim, o lugar onde você está, ele se torna, por ser asa 4 menos importante do que o lugar que você gostaria de estar. Isso sim, total. Entende? E aí você,
O 5, às vezes, ele não vê as oportunidades que ele tem naquele lugar que existe, que está disponível para ele, porque ele está E na acaba, idealização. e acaba perdendo muitas oportunidades, principalmente de trabalho. Exatamente. Além disso, gente, isso é uma coisa bem importante do tipo 5 com asa 4, que é onde eu acho que tem, é onde cai num problema repetitivo, sabe, do 5, sabe, com asa 4, na questão da idealização do 4. Tá? Porque o 4 idealiza e tudo bem, ele é assim. Só que o 5 não é assim. E aí fica um conflito dentro dele, né? Entende? É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito inteligente, né? Mas que uma pessoa inteligentíssima, mas que não consegue, às vezes, colocar essa inteligência naquele ambiente onde ele está inserido. E principalmente porque eu não ajo, né? Eu fico só pensando, pensando e acabo não colocando para fora para executar. E tem a questão da procrastinação também, né? Um pouco ou não. Tem sim, tem sim. E a procrastinação também, na verdade, não é uma procrastinação igual ao 9, que o 9 procrastina, né, porque ele não se acha importante, significante, então para que eu vou me colocar em primeiro plano, né? As coisas para mim não tem muito sentido, não importa, eu deixo para depois. Isso é a Sim. procrastinação do 9. A procrastinação do 5 entra uma coisa de eu penso, tenho um medo, a emoção de base é o medo, e aí eu me retraio, porque E parece que eu adio, nunca estou preparado. vou adiando, né? Vai adiando, exatamente. Quando eu conseguir estar em tal lugar, quando eu conseguir ter aquele conhecimento X, quando eu, sabe, assim, é sempre diferente do 9. O 9 está adiando, mas no sentido de eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço o que eu deveria ter feito, né? O 5 não, eu não vou, eu ainda não estou preparado, por isso eu vou adiar. Nunca, Nunca tá, exatamente. Né? Emoção, a gente não pode esquecer sempre, que é bem importante no Eneagrama, da emoção de base. Emoção de base é o medo. Então, no 5, é o que faz ele ir para dentro e ficar, né, só sentindo medo, né, e criando, racionalizando o próprio medo, dizendo que ele não tem, ainda não está preparado, não tem condições para fazer aquilo. Tudo bem? Você está me ouvindo, Fê? Fê? Então, eu acho tá me ouvindo? Acho que a sua internet está caindo um pouco, está falhando um pouco. tô olhando mesmo, teve uma chuva bem forte aqui hoje, Ah, uhum, uhum, mas eu tô ouvindo bem. tá. Aqui o Alessandro está perguntando, eu estou sempre olhando as perguntas das pessoas, porque é legal elas participarem, né? Esse sentimento de não estar preparado é mais relacionado à falta de conhecimento? Você ouviu a pergunta, Fê? A internet do Fê está um pouco travando. Alessandra, eu vou responder e depois o Fê, se ele conseguir responder, ele dá continuidade. Sim, está sempre ligado à falta de conhecimento. Eu não estar preparado, eu não tenho conhecimento suficiente para falar daquilo, ou então, às vezes no 5 tem um pouco de uma tá tudo na mente dele. E ele tem um pouco de, eu não queria usar palavras pejorativas, sabe? Mas ele tem um pouco de preguiça de ir lá e executar. Então fica tudo na cabeça dele.
Então, ele até tem o conhecimento, tal, mas ele não age com aquele conhecimento, ele não põe para fora, né? Tinha um amigo que falava, o livro que eu quero escrever está todo na minha cabeça, né? Então, ele, ele não conseguia... ele gostaria que alguém conseguisse entrar na cabeça dele para editar o livro, escrever o livro que ele gostaria de escrever. Então é isso, às vezes a falta de conhecimento e essa procrastinação, sabe, que o Fernando citou, isso é bem interessante, é isso mesmo, 5 procrastina, dia, né? Tem mais conhecimento que a maioria, mas ele acha que não, é isso mesmo. Aí o outro com menos conhecimento vai lá e faz, é isso mesmo. Né? Às vezes eles não têm tanto conhecimento mesmo, mas em geral tem. Né? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Lúcia enquanto a gente tenta resolver aqui o problema da internet. Né? Tem alguns lugares que choveram muito. Lúcia, eu vou pedir para vocês. Ah, tá aqui a Lúcia. A Lúcia continua com aquele problema de não poder participar. Eu não sei, Lúcia, você tem que, quando você entrar, você tem que pedir para participar. Na hora que você entrar, aparece essa opção para você, não é isso, Helena? A gente está com problema mesmo de chuva, tá? Então eu vou falando dos 5 com asa 6, e caso a Lúcia consiga entrar de novo, estou tentando pelo celular. Perfeito, Lúcia, pelo celular acho que é melhor. Aí na hora sai, entra de novo e pede para participar, para eu poder te chamar, tá? Se a Lúcia entrar pelo celular, pode funcionar, o Alessandro falou, isso mesmo. Isso. É muito interessante a gente ver a diferença, né, do 5 com asa 4 e do 5 com asa 6. Para vocês terem uma ideia, o 5 com asa 6, o nome que o Hans deu é o solucionador de problemas. Então, imagine, né, o 5 com asa 4 é o iconoclasta, né, o ícone, né, aquele mais... Eu vou achar um nicho que ninguém achou e vou fazer esse projeto super criativo, fantástico, maravilhoso. O 5 com asa 6, eu não quero projeto nenhum, não quero chamar atenção, eu sou um solucionador de problemas, é isso que eu sou. O Fê está pedindo desculpas, ele não está conseguindo entrar por causa da chuva, não tem problema. Fê, se você quiser ir comentando alguma coisa aí, no chat, enfim, a gente vai falando, tá? Então, 5 com asa 6, são pessoas mais observadoras, mais organizadas e detalhistas. Isso que é bem interessante de vocês observar. Agora, eles são pessoas, a gente brinca, que podem ser meio vidente, sabe? Assim, eles podem tirar conclusões, né? Opa, a Lúcia entrou aqui, que beleza, deixa eu ver se eu consigo chamar a Lúcia. Consegui chamar a Lúcia. Ela vai entrar, tá? Então, eu só interrompi para ela entrar, porque ela já ouve a minha explicação, e aí eu já vou perguntando para ela algumas coisas, tá? Ela está conectando, ela entrou. Lúcia, tudo bem? Você só precisa... tudo bem. Vocês estão me vendo? Ai, que luta, né? Perfeito, Lu, Ai. perfeito, não se preocupa. O outro convidado também está com problema na internet, porque parece que choveu muito, né? E aí também não deu para ficar. E a Lúcia também, né? Talvez ela tenha problema com a internet. Você também pode ser que tenha um pouquinho de problema com a internet, né? Por causa de chuva ou qualquer coisa assim, né? A Joara está falando, oi Lu, que saudades, linda, tá todo mundo feliz que você entrou.
Lúcia, eu vou pedir só para você colocar a sua câmera, que a gente está vendo isso. Um pouquinho mais assim para baixo, para a gente poder te ver. Perfeito, Tá perfeito. bom? Tá ótimo, perfeito. Né? A Zumira tá aí, a Zumira tá nessa live. Muito legal, né? É bom encontrar as pessoas, né, por aqui. É É muito ótimo. legal isso, né? É. E aí, assim, Lúcia, eu estava contando aqui para as pessoas da diferença do 5 com asa 4, 5 com asa 6, né? E você é um 5 com asa 6. Então, enquanto o 5 com asa 4 é mais emotivo, mais imaginativo, né? O 5 com asa 6 é uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa mais observadora, organizada, gosta das coisas organizadas, nem sempre consegue tê-las organizadas, óbvio. É uma pessoa mais detalhista. É uma pessoa, a gente brinca, né? Estava contando para eles que é meio vidente, sabe? É tipo assim, podem tirar conclusões precedentes de fatos diversos, tipo assim, olha, eu acho tal coisa. E ninguém dá muita atenção, né? E poder fazer previsões acertadas. Tipo, ó, dá vontade depois de falar, eu disse. Né? Então, são atraídos por atividades mais técnicas, sabe? Administrativas, ciências, filosofia. São pessoas mais cooperativas, disciplinadas, e uma qualidade maravilhosa do 5 com asa 6 é ser persistente. É muito persistente. Difícil um 5 com asa 6 desistir das coisas. Pode ser a dificuldade que for, ele não desiste fácil. Podem aliar o talento para a inovação, porque são inovadores, gostam de coisas diferentes, sabe, de coisas boas, boas no sentido de inovação. E podem ter um tino comercial. É uma pessoa, às vezes, que tem, sei lá, vai aplicar o dinheiro na bolsa, um pouquinho de dinheiro que tem e vai ter um resultado muito lucrativo. Ou uma pessoa que vai fazer algum tipo de negócio, sabe? São muito bons nisso, né? Interessam-se muito por teorias e por aquisição de informação. Informação, esse é o 5 que a gente vê no livro. É o 5 que gosta de informação. Não que o outro não goste, o 5 com asa 4, né, Fernando? Fernando está por aí na live. Mas o 5 com asa 6 é o que vai enfiar a cara nos livros, né? Agora com a internet, buscar informação, ler alguma coisa, baixar um livro, assim, esse é o 5, né? Que busca informação e conhecimento, né? Também é um 5 que, quando criança, nem sempre tem oportunidade, né? São aquelas pessoas que gostam de desmontar as coisas para saber como funcionam, sabe? Então, assim, eu quero saber como funciona, eu quero saber o que tem por dentro, por trás daquilo, né? Por isso as teorias são importantes, eu quero saber o que explica isso, né? E aí lembra, né? Acho que a Flávia, sou 6 com asa 5 ou 5 com asa 6? Quase igual, Flávia, quase não tem diferença. A Flávia está perguntando aqui. E podem discutir e defender suas posições com veemência. Não necessariamente vai discutir que nem um tipo 8, né? Que vai brigar, tal, não é isso. Mas, assim, o fato de mantenha a sua posição. Nada vai tirá-lo daquela posição que ele acredita. Essa é uma realidade. E num nível menos saudável, Lúcia, que não é o seu caso, a Lúcia é uma pessoa que se trabalha muito, podem se tornar
agressivas e o tempo todo antagonizar fortemente as pessoas que dele discordarem. Antagoniza. Você falou, eu sou bem. Qualquer coisa que a outra pessoa fala, eu já não levo em conta, sabe? Porque não tem valor o que ela está falando. Aí entra essa agressividade do 5, tá? Que é bem diferente do 5 asa 4. Então, assim, queria que você só falasse assim, um pouquinho, nada que te constranja, obviamente, né? É só um bate-papo aqui, as pessoas ouvem, estão aprendendo, sabe? É um bate-papo, não tem regra, não tem nada disso. Você se vê uma pessoa assim que às vezes tem essas previsões acertadas sobre as coisas? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está te ouvindo, Lu. Pode falar. Então tá. Boa noite a todos, tá? Então, às vezes eu vejo isso, só que eu sinto um pouco de medo, né? De estar delirando, de ser uma Perfeito. invenção da minha cabeça, porque às vezes você vai conversar com. Eu ainda me sinto, como direi, influenciada. Quando Uhum. eu vou em busca do autoconhecimento, a Marilena já sabe disso. Então, quando você vê coisas assim que não são comuns, as pessoas meio que ou duvidam ou rejeitam a gente. Então, eu prefiro guardar as coisas comigo, mas tem hora que não dá para guardar tudo, né? Fica muito pesado e a cabeça cheia, o coração também. Então, então eu às vezes duvido de mim mesma, assim, é triste falar assim, né? Então, eu sinto uma coisa, eu falo, não, tá me ouvindo melhor? Agora Melhorou sim, o áudio? melhorou. Melhorou? O Alessandro falou que o seu áudio estava muito baixo, um pouco baixo. Deve ser internet também, Ale. Ele, a Lúcia, o Fernando acho que está no Ipiranga, mas a Lúcia está na região da Zona Leste e tal, deve ter chovido por lá. E aí, Lu? Melhor? Está um pouco embaçada a sua imagem e tal, mas tudo bem. A gente consegue ouvir você. Ouvir, pelo menos vocês estão ouvindo. Isso. Só vou Então pedir tá, para você falar um pouco mais perto do microfone, talvez, porque aí tá, vai, tá? Só para o som sair melhor. tá. Então veja se tá melhor. Tá ótimo, perfeito agora. Então tá bom. Certo, Ale? Tá E, bom, né, Ale? Estou perguntando para o Ale. e, tá. Aí ele vai escrevendo, eu vou tentando aqui. Então, às vezes eu duvido de mim mesma, Uhum, assim. Então aí eu guardo comigo algumas uhum, coisas, mas tem hora que não dá para guardar tudo, né? uhum, E aí eu certo. vou assim, tipo, tentando. Com relação a essa questão, assim, não sei se pode falar isso, Mari, depois você vai me orientando, né? À vontade. É, eu sou persistente mesmo. Tem hora que eu fico assim um pouco cansada, né? Cansada de caminhar, caminhar, caminhar e achar que eu não cheguei aonde eu queria chegar. Então aí eu falo, talvez não Uhum, seja para mim, né? Mas aí, ao mesmo tempo que eu digo que não dá para continuar, eu sinto uma tristeza grande, porque aquilo é o meu desejo, sabe? A Marilena usa um termo assim que eu acho que faz muito sentido. Aquilo me chama muito profundamente, me chama o tempo todo. Então, se eu não faço, se eu não vou em uhum, busca do meu conhecimento, eu me torno uma pessoa muito triste, muito, muito, muito. E as pessoas não conseguem entender como uma pessoa fica triste de não poder, sei lá, ler um livro, assistir, participar de um curso de desenvolvimento. Eu fico. uhum, Interessante, né? Eu uhum, tenho um desejo diferente de algumas pessoas e às vezes eu sinto que eu não sou muito entendida e nem aceita. Mas eu vou tentando.
Eu vou insistindo, porque isso me traz uma satisfação e me ajuda nas coisas que eu preciso fazer. Eu ainda me sinto bem insegura com relação a algumas coisas, sabe? Uma questão da minha insegurança é a exposição. A exposição é Uhum, muito forte para mim, porque eu acho que quando eu vou fazer uma apresentação, eu deveria conhecer tudo. Não sei se uhum, isso ajuda. Eu deveria saber tudo, tudo, tudo. E como eu acho perfeito. que eu não sei tudo, aí eu não me arrisco, Uhum, né? Porque eu penso, é como se eu estivesse dando uma grande palestra, sabe, para um sim, monte de gente. Então eu penso, no que eu vou ajudar se eu não sei tudo? Então aí eu perfeito. falo, pouco também não ajuda. Então aí eu Uhum, fico nesse dilema, sabe? Eu sim, vou, eu não vou. Eu vou, eu não vou. Eu tenho pouca ação também, né? uhum, uhum, É, e isso me atrapalha, né? Porque eu deveria fazer mais, mas na hora que eu tomo um momento que eu tenho que fazer determinada coisa, ao mesmo tempo eu sinto medo de falhar, medo de errar, entende? É meio confuso, não dá muito para me explicar. Então, às vezes, entre arriscar e me preservar, talvez esteja errado, mas em algumas situações eu prefiro me preservar. Aí eu já não uhum, sei. uhum, uhum. Perfeito. Não A Flávia sabe. está colocando que a gente acha um horror de ver pessoas sem tanta profundidade indo para a ação, né? É verdade, né? Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, ou tanta profundidade, vai para a ação, né? Lê o pé da orelha e já domina o assunto e vai para a ação. É, E outras pessoas como vocês têm muito conhecimento, muita informação, mas têm a dificuldade de ir para a ação, né? então, não dá para entender, né? Ai, meu Deus. E assim, essa coisa do medo é sempre presente, né? Porque é isso que a gente vê de diferente do 5 com asa 4 e o 5 com asa 6, né? A gente vê muito mais o medo presente no 5 com asa 6. Às vezes ele parece um 6. De tanto, né? Quantas vezes eu falei isso, né, para você, né, Lúcia? Às vezes você Sim, vai parecer um 6, mas não é que você é 6, é um 5 porque busca essa profundidade de conhecimento tal, mas não fica antecipando os cenários, não é isso, né? Mas tem muito medo de se colocar, de se posicionar nas situações por não achar que está preparada, né? sim, perfeito. Tem, só vou fazer uma colocação, não sei se ainda À dá tempo, vontade. não sei como que. Dá tempo. Às vezes, às vezes eu preciso me posicionar, né? Quando você está se relacionando com as pessoas, às vezes é necessário. Quando eu me coloco assim, em alguns momentos eu fico tão nervosa, e tão insegura, e logo que eu terminei a minha fala, eu já acho que eu fiz errado. O hábito é tão pouco de eu me colocar que eu acho que eu fiz errado. Ao mesmo tempo eu me sinto culpada, porque Uhum, talvez por eu não me colocar, as pessoas vão meio que tomando a frente das coisas, vão uhum, fazendo, né? uhum. Sem dúvida. Se você não, né? Se você não faz, então deixa que eu É, faço. uhum, verdade. Aí, pessoal, a gente está com problema aí com o áudio da Lúcia, né? O vídeo da Lúcia, né? Questão da internet. Mas eu vou responder a questão daqui do Alessandro. Como é a questão emocional do 5 com as A6? Vou até ver se a Lúcia consegue depois falar, porque eu acho que ela pode ajudar bastante a gente, né? 5 com as A6, a questão emocional dele é que entra a questão do medo, sabe? O medo, ele fala muito alto. Às vezes é melhor, às vezes ele fica preso numa situação, por exemplo, vou dar exemplos, tá, Alê? Se
não estiver respondendo bem a sua pergunta, você vai me perguntando o que você quer saber. Mas, por exemplo, o medo é a emoção de base que permeia, né? Deixa eu chamar a Lúcia de novo aqui, que ela entrou de novo. Vamos ver se ela consegue entrar. A questão emocional dos 5 com asa 6 é um medo. Então, oi, Lu, que bom que você voltou. Eu estou respondendo uma questão do Alessandro, que ele pergunta como é a questão emocional dos 5 com asa 6. E aí eu estava falando para ele, veja se você concorda que você que é especialista, de que o 5 com asa 6, ele tem como emoção de base o medo. Então, o 5 tem medo, imagina isso com a asa 6. É muito mais medo, por isso até parece um 6. E às vezes o que eu vejo é que o 5 fica preso em relacionamentos, em histórias, às vezes numa relação onde ele congela o emocional dele por medo. Onde ele não deixa o emocional fluir por medo, medo de uma outra opção, medo de fazer uma mudança na vida, medo do conflito, são vários medos que permeiam e ele tenta, e aí isso faz com que ele se esconda emocionalmente. Faz um pouco de sentido, Lúcia, o que eu estou falando? Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Posso falar? Então, eu tenho esse medo todo aí, até no corpo. Sim. Até no corpo mesmo, assim. Então é bem. Eu não gosto de sentir isso, porque parece que todos estão percebendo que eu estou sentindo medo. Parece Perfeito. pela minha voz, pelo meu rosto que fica assim, com um olhar assustado, né? Sim. A voz trêmula, é muito ruim. E aí, às vezes, parece que a gente é meio fraco, assim. Quer dizer, a gente não, eu, né? Eu sinto assim. E Uhum. aí, eu acho que eu estava falando no bloco anterior, antes de eu cair, e aí, então, eu não me posiciono, a pessoa vem e faz, né? Porque, se você não faz, eu vou fazer, né? Uhum. E aí, quando eu me coloco, aí eu não sei se isso seria uma insegurança, eu fico, a pessoa fala na minha cabeça e eu, ao mesmo tempo, eu penso, eu me arrependo de ter me colocado, porque eu falo assim, aí eu me sinto, como usa o termo? Culpada. Eu Ah, me tá. coloquei, eu Uhum. expliquei, eu falei os meus argumentos e são verdadeiros, é aquilo que eu sinto mesmo, mas aí a pessoa fala, não, não é assim, não sei o que lá, e lá, 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 lá. E aí eu falo, ai, será que eu estou errada mesmo? Será que eu não avaliei novamente? Talvez eu tivesse que avaliar de novo tudo Uhum. isso, né? E aí eu fico nesse conflito, e aí eu não saio do lugar, assim, eu não avanço nada. Quando as Uhum. coisas dependem de mim, um exemplo, o meu trabalho eu tenho que fazer, então eu vou lá e faço. Mas quando envolve uma outra pessoa, seja qualquer pessoa, não precisa Uhum. ser uma pessoa muito próxima. Se eu estou trabalhando e eu sinto que a pessoa parece que ela tem um domínio maior, é como se Uhum. eu recuasse e deixasse a pessoa liderar, assim, qualquer coisa. É bem conflituoso, assim. Às vezes eu sinto um pouco de raiva, porque Uhum. quando você está sendo avaliado, principalmente no seu trabalho, parece que você não desenvolve, parece que a impressão que dá parece que você não sabe fazer as coisas, entende? Essa é a Uhum. sensação que eu tenho. E também com relação às pessoas, eu busco ter respeito por elas, assim. Mas às vezes eu não sinto com algumas pessoas essa reciprocidade, sabe? Quando a pessoa ela tem que mostrar que ela é ela, entre eu preciso mostrar o meu poder, eu vou mostrar. Então, Uhum. aí, entende? Isso E te magoa. ai, nossa,
profundamente, me magoa e eu sinto medo. Medo. Medo da reação dessa pessoa com Ah, relação a mim, tá. quanto ela poderia me prejudicar, sem limites, né? Porque, entende? E aí, o que que eu penso que eu faço? Você pode até me orientar, é porque às vezes a gente se esquece. E aí eu me protejo, entende? Me protejo assim, me restringindo nos grupos, não me expondo muito. Eu acho que se eu faço isso, eu me protejo. Não, Uhum, não é verdade isso, mas uhum, talvez seja um uhum, vício, eu não sei explicar, mas eu faço isso constantemente, uhum, entendeu? Para eu estar aqui hoje, vou uhum. falar para vocês, foi bem difícil assim, né? Eu Eu tomar a sei. decisão. Aí eu fiz porque eu confio muito na Marilena, né? E aí Eu eu fiz. agradeço de É, coração você é, participar. Ajuda muito as é, pessoas a entenderem, é, sabe? tá bom. Às vezes eu vou falar para vocês também. Às vezes eu nem não tenho nem noção de que eu tô conseguindo contribuir tanto assim, né? Mas se eu conseguir ajudar, se vocês entenderem esse tipo 5 que sou eu, quase a 6 meio estranhão, já é bom, né? E também acho que é bom para mim também, né? Que estar aqui com vocês. É Não, mais ou sem menos isso. Agora não dúvida. sei se eu precisava contribuir com mais alguma coisa. Não, eu ia te perguntar assim, quando o Alessandro perguntou se você é autopreservação, e eu falei sim, que é Sou. autopreservação, né? E aí Sim, a sou. questão de se expor é pior, né? Muito, E muito. quando alguém quer te dar conselho, como é que você lida com isso? Sabe, as pessoas, por que você não faz assim? Para você se expor, você tem que ir lá e fazer isso, aquilo outro. Ah, eu odeio. Boa, Eu tô sendo bem verdadeira. horrível, Eu detesto. Porque né? eu já tenho dificuldade, né? Se fosse simples assim, né? Todo Uhum, mundo seguiria aquela regrinha, uhum, né? E talvez uhum, desse certo para todos, né? E aí uhum. eu não gosto muito. Aí eu sinto que quanto mais as pessoas vêm me direcionar, eu percebi isso agora, Maria, aí você pode me ajudar. Não À agora, esses vontade. tempos, assim. Quanto mais a pessoa quer me controlar e me direcionar, tá Não, dando tô para aqui, ouvir? estamos aqui. Uhum, Ah, então. então, Quanto mais as pessoas querem me direcionar, mais rebelde eu fico. Mas é uma rebeldia. boa, Então boa, vai sair ótimo. evolução. Mais rebelde eu fico. Mas é uma rebeldia, não é aquela rebeldia assim que tá exposto na cara que a pessoa falou. Ela falou, ela bateu na mesa. Não. É um distanciamento da minha afetividade. Muito Ai, é bom, triste muito falar bom. isso. Eu, uma vez eu fiz um curso com um rapaz e ele falou, é como se tivesse uma chave, sabe, no coração, e essa chave ela fechasse. Ela, Uhum, ela faz assim, clique, e aí é difícil voltar, porque bate na mesma tecla que ela sabe, eu não sei, que ela sabe, que aquilo que serve para ela serve também para mim, mas não serve, né? uhum, E eu uhum, consegui falar para ela. Eu confiei nessa pessoa. Eu falei para ela os meus sentimentos, as minhas coisas, as minhas emoções mais profundas. E às vezes parece que a pessoa não se importou, não entende. Aí como eu vou me, me confiar nela novamente? Como eu vou me entregar para essa pessoa se ela não está muito nem aí ou tratou como uma coisa banal? Então aí é onde acontece aquela coisa assim, como podemos dizer, distanciamento, né? Afetivo, uhum. qualquer coisa assim, Mari, agora eu Afetiva. não tô. É um Aí mecanismo de acontece defesa dos 5, isolamento de afeição. isso, aí acontece, sabe? Porque embora eu não seja uma pessoa muito, sabe, para mim,
eu me considero uma pessoa afetiva. Eu Tomara que a Lúcia volte. Ah, voltou. Você estava falando que você se considera uma pessoa afetiva. eu só não consigo demonstrar assim toda hora, ficar assim. É porque eu sinto um pouco de vergonha também. Toda hora ficar pegando a pessoa, abraçando a pessoa. Às vezes eu penso, será que a pessoa tá gostando assim? Será que eu não tô sufocando ela? Meu filho é assim. Meu filho, eu fico, abraço, beijo ele. E aí ele fala, ai mãe, né? A minha mãe gosta já, e às vezes reclama um pouco, né? E aí é assim que eu sinto, assim, né? Às vezes eu tenho vontade, assim, de me aproximar, mas eu fico pensando, meu Deus, será que a pessoa vai querer? Aí eu não gosto também de ser invasiva, sabe? Assim, Sim, perguntar é a sempre pessoa, o ai, você medo, vai. né? É sempre o medo e o Sempre a pessoa. receio, né? Permeando as relações, né? Isso, Não deixando você se expressar, se emocionar, se mostrar isso, mais, né? É. isso. A Rosemara, uma querida lá do Hum, Paraná, não sei se você conhece a Rosemara, ela está perguntando se você nunca expressa a raiva, a indignação. Você nunca expressa a raiva? eu seguro bastante, sabe por quê? Porque ai, sozinha, assim, eu explodo na minha casa, assim, sem ninguém ver, né? Mas eu fico pensando que se eu explodir, assim, no meu ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar, depois eu penso, como que eu vou voltar para lá, para esse lugar? Uhum, Como que eu vou uhum, conviver com a pessoa de novo? Aí eu fico uhum. pensando, será que eles não vão me rejeitar? Falar, eu não quero conversar com essa pessoa, não, que essa pessoa, ela é, ela é um dia, ela é uma coisa, outro dia ela é outra. Aí eu Uhum. me seguro bastante, entendeu? É, Eu me é que seguro muito. não sei se você concorda respondendo a Mara, é assim, Mara, a gente, o 8 banca a raiva e a indignação, e vai lá, expressa tal, e se o outro gostar ou não, problema dele. O 5 não banca, principalmente o 5 com asa 6. O 5 com asa 4 também não, mas o 5 com asa 6 banca muito menos. Essa assim, quando às vezes eles vão para a raiva, e se irritam, tal, mas é o que a Lúcia falou, é escondido, quase ninguém vê essa indignação, um pouco com eles mesmos. Mas eles não vão bancar essa coisa de ir lá, falar, mostrar indignação, porque eles têm muito medo, isso que a Lúcia falou, da reação da outra pessoa. E se a outra pessoa me agredir? E se ela for mal educada comigo? E se ela quiser me bater, então, pelo amor de Deus. Né, Lúcia? É muito medo da reação alheia, né? Sim, sim, daquela. Ai, não sei, gente, olha, aquela coisa de bater boca, de sim, né? Eu tenho muita raiva, mas aí eu só não consigo colocar pra fora. Isso me faz mal, muito mal. Mas eu não sei como ainda resolver, como colocar pra fora, assim. É. Eu acho bacana quando a Infelizmente, pessoa consegue, eu verdade. acho. É um pouco dessa coisa de querer ir para o 8, né? Infelizmente, o medo impede que o tipo 5 coloque a reação dele para fora. Pode acontecer? Pode, obviamente, porque eles têm uma flecha no 8, né? Uma das linhas interiores do 5 é o 8. Principalmente quando eles são crianças, eles estão na contraflecha. Só que o 5, né, na contraflecha, quando criança, ele mostra muito mais rebeldia, sabe? Tipo, não vou fazer, são mais rebeldezinhos, né? Do que exatamente sair batendo, tal. Alguns até, sim, os meninos, tal, mas você concorda de criança ser um pouco mais rebelde, tipo, dar um jeito de não fazer as coisas que tinha que fazer, Sim, né? dá tipo um gato, né? Assim, né? Tem que fazer isso, já vou. Não, tô fazendo. Eu já tô indo, calma. Não, eu já vou fazer, eu já vou.
e aí você fazia um pouco do que você queria, né? Uhum, Eu acho, eu uhum, não sei se todas as crianças 5 são assim, muito cobradas, entende? E aí eu uhum, acho que é, potencializa o medo, entende? Ah, porque se você não fizer, vai acontecer isso com você, você não vai ter mais isso, você estragou isso e agora nunca mais você vai ter isso, porque não tem como eu te dar isso de novo, entende? Aí uhum, você fala, ai meu Deus, agora eu não vou ter mais, e agora eu perdi isso que eu tinha, agora eu vou ficar sem. Então aí você vai, tipo, congelando, entendeu? Meio que ficando sem reação, né? uhum. Não sei se é bem isso. Não, sim, sim, essa coisa o problema não é que os pais cobram da criança tipo 5 que eles façam aquilo, ou façam certo, errado, eles querem muito, às vezes, que a criança faça no tempo deles. E é o Sim, tempo, às vezes, dos pais, sei lá, se tem uma mãe 8, né, ou uma mãe 3, o tempo é muito diferente. E às vezes essa mãe, esse pai não consegue respeitar o tempo da criança, que precisa realmente do tempo, de respirar, de ir lá fazer, de planejar. Eu sempre falo planejamento, a criança vai parar, pensar, analisar antes de fazer, porque ela tem medo de fazer errado. Então, ela leva mais tempo, né? Diferente de uma criança que vai desenvolver a personalidade 8. Vai fazendo, depois vê se deu certo. Então, entre essas diferenças, então é muito mais uma questão do medo mesmo. Sempre o medo permeando, né, Lúcia, nas relações, né? sim, sempre, sempre, sempre. Que pena, né? Exato. Somos o que somos, né? Todos nós temos essas características, alguns mais, outros menos. Todos nós temos as emoções de base, alguns têm mais raiva, outros mais medo, outros mais tristeza. É assim, É, né? O importante é a gente se conhecer, né, Lúcia? Você tem uma caminhada sim, bacana de autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento para os 5 ajuda muito, né, Lúcia? Para ele se muito, entender, né? muito. Porque quando às vezes você tá muito assim, sei lá, sem esperança, ou muito assoberbado, cheio de coisa, e não sabe o que fazer, você vai para terapia, que é muito importante, e você relembra as coisas que você já fez, as coisas que já deram certo, e aí você respira, e dentro daquela situação você busca coisas que você já fez, orientações que você já recebeu. Eu faço um pouco assim, coloco em prática. E aí, às vezes, quando tá muito difícil, né? E aí eu quase sempre, às vezes, eu busco um atendimento com a Mari, porque é sempre maravilhoso para mim, né? Para mim é sempre muito bom, né? Me coloca um pouco no eixo, não, eu sinto a sensação que assim, eu não sou louca, né? E eu tô Uhum, no caminho correto, assim, sabe? Quando às vezes eu desconfio de mim mesma, aí eu falo, ai, meu Deus, será que tá, é isso? Será que é esse? Aí eu preciso perfeito. de voltar lá para ver se é assim mesmo. Você acha também que as pessoas entendem um pouco menos o tipo 5? Eu acho que sim, Uhum, porque não vou falar por mim, porque eu busco outros caminhos que não esses assim mais escolhidos, sabe? uhum, As brigas, as coisas assim. Eu não sei se eu tô uhum. certa, mas aí eu vejo que até dentro da minha família mesmo, né? As pessoas não entendem muito, só entendem quando dá certo. Nossa, Hum, deu certo, olha que legal, bem que você falou. Mas é, até chegar aí, entendeu? Mas até uhum, chegar aí, demorou um caminho muito longo, né? Aí a gente meio que, de uma certa forma, como se eu tivesse que estar o tempo todo.
dando resultados, assim. Eu falo isso, aí dá certo. Falo aquilo, aí dá certo. Entendeu? Aí só tem, como que vamos dizer? Só tem valor o que dá certo, né? Então, é assim que eu vejo, né? Por conta Uhum. da quietude também, né? Sim. Uma pessoa aqui, a Isabel, ela falou que é um tipo 5 e acredita que é muito julgada. Você se sente assim também, muito julgada, às vezes, por O ser tempo, mais calada? sim, o tempo todo. O tempo todo, mas você não fala, né? Não sei o que lá, muito quieta, né? Aí quando fala isso, aí se eu já sou quieta, aí que eu fico mais quieta ainda. Hum. É um Entra um pouco a sentimento. rebeldia que eu falei, né? Eu acho que é isso. Né? Eu Agora acho que que é eu não vou isso. falar mesmo. É, deve ser isso, Mari, você tem razão, né? Então, agora que eu percebo algumas coisas, mas eu me sinto Uhum. muito julgada e como eu vou dar um exemplo aqui, tá? E se eu tiver equivocada, você pode falar. E aí, como eu não sou o 8 que consegue provar, né, assim, aí eu me escondo um pouquinho mais, entendeu? Assim, sei lá, eu. Uhum. Exatamente, né? Isso faz você ainda se esconder mais. Aí o isolamento de afeição, o mecanismo de defesa, Sim, sabe? Que você usa. Mas assim, muito legal, Lu, obrigada pela sua participação. Foi super legal, acho que as pessoas entenderam bem a diferença do 5 casa 6 e do 5 casa 4, né? Foi bem importante, assim, a tendência mesmo do 5 com asa 6 é ser mais calmo, falar mais articuladamente, mais lentamente, sabe? Assim, ele tá, né? Ao mesmo tempo são super inteligentes, capazes, tal. O 5 com asa 4 idem, mas só que é mais emocional, parece mais simpático. Entende? Então, assim, mas são duas energias diferentes que retratam a mesma questão, né? Que retratam essa mesma personalidade, né? Que é muito, assim, incrível, né? São pessoas inteligentíssimas, são pessoas iluminadas, né? Então, eu agradeço muito, agradeço bastante o Fernando, a participação dele, né? Não importa que foi que teve essa questão da internet, e agradeço você, Lu. Um beijo grande para você, tá? E até a próxima live, gente. Semana que vem a gente está indo sentido anti-horário, a gente vai falar do tipo 4. E aí, vamos lá, mais emoções na semana que vem. Toda segunda às 8h30 a gente está aqui, levando conteúdo de qualidade com pessoas maravilhosas com a gente. Obrigada, Lu. Eu Obrigada, que gente. Um agradeço. beijo grande. Eu que agradeço, viu? Boa noite, um beijão. Beijo, beijo, gente. Tchau, Lu. Tchau, tchau.